Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos aqui para mais um vídeo pregando o Evangelho. Eu espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. Então, esse vídeo aqui, vai para a playlist Pregando o Evangelho. Como eu tinha falado, que eu ia trazendo a playlist lá, com o nome Pregando o Evangelho. São os vídeos, mais longos, são vídeos que acho que é de 15 a 20 minutos por aí, certo? São bem maior. Então, hoje, como vocês estão vendo no título, o tema que eu vou falar é de dentro para fora, certo? Esse é o tema central, certo? De dentro para fora, certo? E eu vou falar aqui, um verso que é para memorizar. Ele se encontra lá em Marcos, capítulo 7 e versículo 15, certo, meus irmãos? É um verso para memorizar. E eu vou dizer o que esse versículo quer dizer para cada um de nós. Se você está com a sua Bíblia, você abre em Marcos 7,15, você já lê aí, certo? E eu vou dizer o que esse versículo, quer dizer para cada um de nós, certo, meus irmãos? Esse versículo quer dizer que a comida que entra no nosso corpo não contamina. Sabe por quê? O alimento não vai para o coração, ele apenas passa pelo estômago. O que realmente contamina é o que falamos. Então, cuidado com o que você fala, porque você pode ser bênção ou maldição. Então, quando for falar, consulte a Deus. Meus irmãos, nesse versículo fala que o que contamina não é o que comemos, o que ingerimos. Não, é o que sai da sua boca, o que você fala. Meus irmãos, você pode ser bênção ou você pode ser maldição. Você sabia disso? Que você pode ser bênção ou maldição, certo? Então, todos nós, principalmente os cristãos, tem que tomar muito cuidado com o que sai da sua boca, certo, meus irmãos? Com o que você fala, certo? Porque você pode ser bênção ou maldição. Então, quando você for falar, primeiro consulte a Deus, certo, meus irmãos? Consulte a Deus. Será que, Senhor, eu posso falar isso? Então, é bom sempre consultar a Deus. Então, esse é um verso aqui para memorizar, para começar aqui o vídeo, certo? O vídeo completamente está começando agora, certo? Então, vamos começar aqui, certo? Esse vídeo aqui é como se fosse, um estudo da semana, certo? Esse verso para memorizar é do sábado, agora nós vamos entrar aqui no domingo, certo, meus irmãos? É tipo um estudozinho, certo? E o versículo do domingo aqui está em Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. E você vai ler aí, você vai parar o vídeo, vocês vão ler Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13, certo? E eu já vou explicar o que esse versículo quer dizer para cada um de nós, certo? Em Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13, ele quer dizer o que para cada um de nós? Quer dizer que o cristão de coração é aquele que ama a Deus, ama seus irmãos que são templos dele e procura servir a Deus nos serviços aos irmãos e irmãs. Meus irmãos, esse versículo de domingo basicamente quer dizer que o cristão é aquele que ama a Deus. Meus irmãos, para você dizer que ama a Deus, primeiro você tem que amar os seus irmãos aqui na terra, certo? Se você não ama os seus irmãos aqui na terra, você não ama a Deus e você é um mentiroso, certo? É isso, meus irmãos. Se você não ama seus irmãos, basicamente você não ama a Deus. Para você amar a Deus, primeiro você tem que amar os seus irmãos aqui da terra, certo, meus irmãos? Então, quer dizer que o cristão de coração é aquele que ama a Deus, certo, meus irmãos? E é fácil você dizer que ama a Deus, mas para você amar a Deus, primeiro você tem que amar os seus irmãos aqui na terra. Se você odeia os seus irmãos aqui na terra, então você não ama a Deus, certo, meus irmãos? Então vamos aqui para a segunda-feira, certo? E a segunda-feira tem 2 versículos, certo? Então vai ser um pouco maior. O versículo de segunda-feira está em Marcos, capítulo 7, versículo do 14 ao 19, certo? Aí vocês vão abrir, vocês vão pausar o vídeo aí, vão abrir em Marcos, capítulo 7, versículo do 14 ao 19, certo? E eu já vou explicar o que esse versículo basicamente quer dizer para cada um de nós. Então, Marcos, capítulo 7, versículo do 14 ao 19, quer dizer o quê? Que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque o que você come não vai para o coração. O que Jesus disse foi: o que sai do homem, o que o homem fala, é isso que se torna impuro. Eu vou repetir de novo. Quer dizer que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque o que você come não vai para o coração. Realmente, o
que você come não vai para o coração, né? Mas é o que você fala que demonstra o que tem no seu coração. O que Jesus disse foi, o que sai do homem, o que o homem fala é isso que se torna impuro. Então esse versículo basicamente fala aqui, né, que o que torna a pessoa impura, né, é quando você fala, né, algo que não era para falar, certo, meus irmãos? Então o que torna algo impuro, né, é o que você fala, certo? E não o que você come, certo, meus irmãos? E o outro versículo está em Marcos, capítulo 7, versículo do 20 ao 23. Aí vocês vão fazer aquele mesmo esquema de pausar o vídeo e ir lá em Marcos, capítulo 7, versículo do 20 ao 23, certo? E eu já vou explicar o versículo, certo? Então, esse é bem rápido porque é bem menor. O que torna alguém contaminado é o caráter e o centro de quem é a pessoa, certo, meus irmãos? Então, esse Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23, basicamente ele quer dizer que o que torna alguém contaminado é o caráter da pessoa, né? Como é o caráter da pessoa quando ela vai falar com outras pessoas? Eu vou dizer aqui exemplos de pessoas contaminadas. Eu vou dizer aqui exemplos de pessoas contaminadas, viu? E aí vocês já vão entender se você está contaminado, se você sabe alguém que está contaminado aí, e você já ora pela pessoa, certo? Então, exemplo de pessoas contaminadas. A pessoa deseja o mal, fala mal, ódio, raiva, faz fofoca e xinga, certo? Então, esses são exemplos de pessoas contaminadas, certo? Vou repetir. Deseja o mal, fala mal, xinga, ódio, raiva e faz fofoca, certo, meus irmãos? Tá aqui, isso foi da segunda-feira. Agora nós vamos entrar aqui para terça-feira agora aqui. E o versículo da terça-feira aqui é Marcos capítulo 7, versículo do 24 ao 30. Né? Aí vocês vão pausar o vídeo aí e vocês vão ver lá em Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. E eu já vou explicar, certo? Eu já vou explicando aqui, até porque se eu fosse ler o versículo, né, aí o vídeo ia dar uns 40, 50 minutos. Aí ia ficar muito grande, certo? Então Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Quer dizer que chamar de migalhas foi por causa do poderoso milagre de curar sua filha à distância, que indicava o quão grande e o poder de Jesus. Mas aí vem a pergunta, meus irmãos, por que isso é migalhas? O que seria o pão inteiro? A resposta é que aquele pedido era algo pequeno para Jesus, lembrando que o pedido da mulher era para Jesus curar sua filha. Mas aí, né, vamos se perguntar aqui, por que, né, foi migalhas? Porque, né, era algo comum, pequeno para Jesus, entendeu, meus irmãos? Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Quer dizer que chamar de migalhas foi por causa do poderoso milagre de curar sua filha e distância que indicava o quão grande era o poder de Jesus. Mas aí vem a pergunta, por que isso é migalhas? Né? Se Jesus tinha curado a filha à distância ali da mulher, por que isso seria migalhas? Né? O que seria um pão inteiro? A resposta é que aquele pedido era algo pequeno para Jesus. Para curar uma pessoa, isso é algo pequeno para Jesus. Isso é muito fácil para Jesus, entendeu? Lembrando que o pedido da mulher era para Jesus curar a sua filha, certo, meus irmãos? E Jesus curou. Certo, agora vamos para quarta-feira aqui e o versículo está em Marcos capítulo 7, versículo do 31 ao 37. E aí vocês vão abrir aí e ler para vocês entenderem o que está lá. Aí Marcos capítulo 7, versículo do 31 ao 37 e fala: Jesus ele levou o homem para fora da multidão e colocou os dedos nos seus ouvidos e o cuspiu com a saliva, tocou a sua língua e assim também ele quer fazer conosco, tirar-nos do mundo, da multidão, para nos levar a um lugar onde possamos escutá-los, ele possa nos tocar e nos fazer sentir o seu amor e a sua essência. Repetindo para entender, Jesus ele levou o homem para fora da multidão e colocou os dedos nos seus ouvidos, né? E o cuspiu com a saliva e tocou a sua língua, certo, meus irmãos? Então, esse homem aqui que Jesus levou era surdo, certo? Mas ele foi curado, né? Jesus, né, colocou os dedos nos seus ouvidos e ali já foi curado, meus irmãos, né? Porque Jesus tem
um grande poder, né, de curar. E Ele é o nosso Pai Celestial também, né? Então, e assim também Ele quer fazer conosco, né? Hoje em dia Ele quer fazer isso conosco também, é tirar-nos do mundo, né, da multidão, para nos levar a um lugar onde possamos escutá-lo, Ele possa nos tocar e nos fazer sentir o seu amor e a sua essência, certo? Agora nós vamos aqui para quinta-feira, Marcos, 2 versículos também, viu? Marcos capítulo 8, versículo do 11 ao 13. Vou explicar esse primeiro. E o outro seria Marcos capítulo 8, do 14 ao 21. É uma continuidade, na verdade. Então, nós vamos primeiro para Marcos capítulo 8, versículo do 11 ao 13. Vocês vão abrir aí a partir de agora. E vamos lá começar, né? Vou já explicar esse versículo, depois já vou explicar o outro. Marcos capítulo 8, versículo do 11 ao 13 fala, né? A explicação já do versículo, certo? Nós tentamos a Deus quando pedimos a Ele sinais e não percebemos que as marcas deixadas por Ele para nós são sinais de fé. A cruz é um sinal. A palavra de Deus é a prova fiel do seu amor por nós. E o Espírito Santo é o grande motivador da nossa fé, certo? Isso aqui é a explicação já do versículo, certo, meus irmãos? Então, nós tentamos a Deus quando pedimos a Ele sinais e não percebemos. Às vezes Deus está dando algum sinal para você e você não percebe, certo? Que as marcas deixadas por Ele para nós são sinais de fé, certo? Então, você sabia que a cruz é um sinal? A palavra de Deus, que é a palavra fiel, né? A prova fiel, é um sinal de seu amor por nós. E o Espírito Santo, isso é uma grande verdade, né? Que o Espírito Santo é o motivador da nossa fé, certo? Então, esse aqui foi a explicação do versículo Marcos capítulo 8, versículo do 11 ao 13. Agora nós vamos lá para a explicação do versículo de Marcos capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Então vamos começar aqui, né? A explicação desse versículo. Então, por mais que Jesus lhe mostrava prodígios e milagres, eles não entendiam, porque tinham seus pensamentos obscurecidos pelas coisas materiais e porque não o escutavam com o coração. E aí, meus irmãos, assim também acontece com cada um de nós. Nós temos olhos, mas não vemos, e temos ouvidos, mas não ouvimos. Repetindo para entender melhor. Por mais que Jesus lhes mostrasse prodígios e milagres, eles não entendiam. Imagine Jesus ali, né, mostrando, né, os milagres, os prodígios, mesmo assim não entendiam. Entendeu, meus irmãos? Quem andava com ele, mesmo assim, não entendia nada. Porque tinha seus pensamentos, né, obscurecidos pelas coisas materiais do mundo, entendeu? E porque não escutava com o coração. E assim também acontece com cada um de nós, né? Às vezes nós temos olhos, né, ver Jesus fazendo milagre na vida de outras pessoas, né? E mesmo assim, tendo os olhos e não vemos. Fingimos que não vemos. Tendo ouvido, né, para escutar a palavra de Deus, mas não ouvimos, certo? Nós finge que é surdo, certo? Então, é isso. Agora aqui, eu vou pôr algumas perguntas aqui e eu vou fazer a pergunta e claramente eu já vou responder aqui, né? Porque aqui é um vídeo, né? Se fosse uma live seria bom porque aí eu já ia perguntando e vocês iam respondendo. Mas aqui como é um vídeo eu já vou fazer a pergunta e ao mesmo tempo aqui responder, certo? A primeira pergunta é: quais práticas cristãs ajudam o manter o coração puro, certo? Quais práticas cristãs ajudam o manter o coração puro? E aí a resposta é o amor e o perdão, certo? O amor e o perdão, né, ajudam a manter o coração puro. Segunda pergunta: o que você pode fazer, né, para atrair os incrédulos da comunidade para o Evangelho, certo? Incrédulos, né, são pessoas que estão fora da igreja, certo? Então o que você pode fazer para atrair os incrédulos da comunidade para o Evangelho? E aí a resposta é ser exemplos de santidade para a comunidade, você visitar a pessoa, você convidar para os cultos, ser agradável, certo? Visitar e também, né, pregar o Evangelho do Senhor, certo? E tirar todas as dúvidas das pessoas, certo? Terceira perguntinha: o que vocês podem fazer para pregar o Evangelho de modo simples para as pessoas? Mas é de modo simples, certo, meus irmãos? Pelo começo ali, certo? Primeiro, orar e pedir entendimento e sabedoria para Deus, né?
Nós primeiro temos que orar e pedir entendimento e sabedoria para Deus, e depois, junto com a pessoa, ler a Bíblia e tirar todas as suas dúvidas, certo? Porque pessoas que estão longe da igreja, ele tem muitas dúvidas e você tem que tirar dúvida. Então, por isso que você tem que orar e pedir entendimento e sabedoria a Deus, né? Para que vocês possam saber, né? Basicamente ali responder todas as perguntas que a pessoa vai fazer, certo? E quarto, podemos comer todo tipo de comida? E é uma outra pergunta muito boa, né? Podemos comer todo tipo de comida? Não. Porque nosso corpo, resposta aqui já, vamos, não. Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então temos que cuidar bem dele, certo, meus irmãos? Então, e agora aqui, né? Eu botei aqui o nome, todos falam ao mesmo tempo, né? Então agora todos falam aí ao mesmo tempo. Vamos lá, todo mundo falar ao mesmo tempo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta já nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Amém? Vou repetir. Te exaltemos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta já nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Então, meus irmãos, você viu aqui, né? Trouxe 4 perguntinhas, falamos aqui, né? Isso que nós falou agora aqui, né? Que todos falam ao mesmo tempo. E o estudo aqui, né? Pregando o Evangelho, né? E sim, o tema foi de dentro para fora, certo? Como eu falei, são vídeos grandes, certo? Que é vídeos pregando o Evangelho. Então, o tema de hoje foi de dentro para fora, certo? Então, como eu falei, é de 15 a 20 minutos. Geralmente tem temas que vai ser uns 25, 30 minutos, certo, meus irmãos? Isso é dependendo do tema, certo? Hoje, esse daqui não deu muito, né? Mas, mesmo assim, foi mais de que 15 minutos, certo? Então, nós viu aí, né? Vários versículos, né? Expliquei já aqui os versículos, e os versículos você já lê nas suas casas mesmo aí, certo, meus irmãos? Então, todos os versículos eu vou repetir para vocês pesquisar aí, certo? Consultar e ver o que está na palavra de Deus aí, para vocês botar em prática na sua vida. Sim, lembre do verso para você memorizar. Marcos capítulo 7, 15, certo, meus irmãos? O outro de domingo foi Marcos capítulo 7, versículo do 1 ao 13. O de segunda foi Marcos capítulo 7, 14 ao 19. E Marcos capítulo 7, do 20 ao 23. Certo, vamos lá. Na terça, o versículo foi Marcos capítulo 7, versículo do 24 ao 30. Na quarta, Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 37. Na quinta, Marcos capítulo 8, versículo do 11 ao 13. E Marcos capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Certo? Então, basicamente foi isso, né? A pregação aqui do Evangelho, e com o tema de dentro para fora. Meus irmãos, essa aqui é uma aba nova que eu estou abrindo aqui. Como eu falei, já tem muito tempo que eu tinha falado aqui no canal que eu ia trazer, né, essa aba para pregar o Evangelho. São vídeos mais longos, para quem gosta de vídeo mais longo vai ser muito bom, certo? Então, abrindo essa aba, esse é o primeiro vídeo de muitos que virão, certo, meus irmãos? Como eu falei, esse vídeo deu 18 aqui, vai dar uns 18 minutos mesmo, mas outros vídeos vai ser mais, né, na verdade, né, do que depende do tema. Então, que Deus abençoe, deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha e manda para aquele seu amigo que está fora da igreja, né? Para que ele possa refletir sobre esse tema aqui, certo? Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!